Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística Epidêmio. Hoje nós vamos, então, estar introduzindo o conteúdo de estatística, que é utilizada, na verdade, desde muitos anos atrás, né, desde a antiguidade, em que as pessoas queriam saber o número de habitantes que vivia naquela comunidade, o número de crianças que nasciam, né, quantos óbitos eram acometidos, né? Então, a gente está pensando sempre em quantidades, né? O estoque de alimentos, o acúmulo de riquezas e impostos que um reino poderia ter, né? E no século ainda XVIII, Godofredo ele denomina a estatística como um estudo matemático de catalogação de dados numéricos coletivos, né? Isso quer dizer o quê? Que era um estudo de dados matemáticos, né? Então, a gente está falando sempre de números, tanto de coletivos, de coletividade, ou seja, de dados epidemiológicos, né? Da população, de estudar populações e comunidades. O que é, então, a estatística, né? A gente fala que é uma metodologia, né? Ou um conjunto de técnicas que a gente vai estar coletando os dados, classificando esses dados, que é o produto final da nossa aula hoje, classificação dos tipos de variáveis, e a apresentação desses dados com análise e interpretação. Então, a estatística, ela vai desde a fase da coleta desses dados até a interpretação, né? É uma ciência que tem por objetivo planejar, coletar, tabular, analisar e interpretar informações e dela extrair conclusões que permitem ou possibilitam, né, a tomada de decisões acertadas, né, principalmente mediante as incertezas, né. A gente classifica a estatística em duas partes, a estatística descritiva, ou seja, relacionada à descrição só desses dados, e a estatística inferencial ou indutiva, que vai ser aquela em que os pesquisadores, os autores, vão estar fazendo algumas inferências, né? Ou seja, vão estar realizando alguns cálculos estatísticos para inferir, para deduzir alguma coisa. E já a bioestatística seria a aplicação, então, desses cálculos estatísticos, da estatística descritiva, pensando, né, na saúde, na área relacionada à saúde. Então, como que a gente vai realizar uma pesquisa, né, utilizando-se da estatística? Primeiro, a gente vai estar avaliando o tamanho, a magnitude do problema que eu quero investigar, né? No segundo momento, eu vou estar definindo a minha população, ou eu vou estar dentro da minha população separando uma amostra, que é um subconjunto de uma população, né? Vou estar delimitando, então, algumas variáveis, o que eu quero estudar, né? Para posteriormente eu estar coletando esses dados. Depois que eu coleto esses dados, eu vou realizar, né? Vou colocar eles em uma planilha, normalmente no Excel, e vou estar organizando esses dados para mim poder depois estar fazendo tabelas, estar fazendo gráficos, né? E com isso eu consigo calcular médias, porcentagens, taxas, índices, alguns coeficientes. Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de inferência, né? Não estou dizendo que pessoas têm mais ou menos risco. Então, quando eu estou fazendo apenas uma descrição, eu falo que eu estou realizando uma estatística descritiva, tá? Depois que a gente faz a primeira parte de um trabalho, né, que consiste, via de regra, consiste em primeiro a gente estar fazendo a estatística descritiva, a gente vai ir para a estatística inferencial, que é a partir daqueles dados que eu obtive, que eu tabulei, eu vou começar a realizar alguns cálculos, né? Eu vou fazer uma correlação entre duas variáveis, eu vou comparar duas variáveis, eu vou ver o risco de desenvolver uma doença, né, de desenvolver uma patologia, e aí delimitar ou elencar algumas conclusões científicas. Então, para isso, a gente chama de estatística inferencial, quando o pesquisador ele pega os dados brutos, faz algumas associações, faz algumas correlações, né, faz algumas razões de chance, né, por meio de alguns cálculos estatísticos e consegue inferenciar alguma coisa. Vamos pensar, quais são os dados que são coletados na área, né, na nossa área de formação?
né? A gente vai estar vendo tanto estatísticas vitais de homens, de animais, tanto interpretando essas informações e dados da população, principalmente da população animal. Para quê? Para manter o grupo, né? Para manter a classe informada, para conseguir planejar novos protocolos, refazer protocolos antigos existentes e ainda para estar realizando novas pesquisas com novas dúvidas, né? Com novos acontecimentos que vão surgindo aí na nossa área. Então, o que a gente denomina, né? Falando aí em conceitos, do que é uma população? Então, população vai ser um conjunto de elementos, né, que tem pelo menos uma característica em comum, né? Então, por exemplo, uma população, os alunos da Universidade Unicesumar, né? Ou a população do município de Maringá. Eu estou falando de dados brutos, né? De todas aquelas pessoas que têm pelo menos uma característica em comum, né? Animais internados, população de animais internados no HV da Unicesumar. População de alunos que frequentam uma academia em comum, né? E o que seria uma amostra, né? Então, quando eu estou falando em população, estou falando em dados brutos. Quando eu estou falando de amostra, eu estou falando de um subconjunto. Pensem assim, aqui eu tenho todos os alunos da Unicesumar. Agora eu quero uma amostra, eu quero só os alunos da medicina veterinária. Então, é só um subconjunto que eu vou estar avaliando, né? Que vai ser extraído dessa minha população, né? Olha aqui um exemplo, a população de eleitores brasileiros, né? Então, dentro do Brasil, a gente tem lá X pessoas que são, né, que tem essa característica de serem eleitores brasileiros, acima de 16 anos. Quando eu quero fazer um estudo, né, fica inviável eu conseguir coletar os dados de toda uma população. Então, a gente faz alguns cálculos, né, que a gente vai ver provavelmente na próxima aula, a calcular uma amostra, né? Então, essa amostra vai ser esse subconjunto, né, escolhido de forma aleatória, dependendo do tipo de amostragem que a gente vai realizar, que tenham essa mesma característica em comum. Então, a população, o pesquisador, ele trabalha com todos os indivíduos que tenham essa característica em comum. E o censo, né? O censo vai ser conseguir realmente coletar esses dados e fazer uma análise desses dados, né? Fazer uma descrição desses dados, né? De uma população que tenha pelo menos uma característica em comum. Já a amostra, né, como a Pro falou, então é um subconjunto. Alguns exemplos, 100 pessoas do sexo masculino do Sesumar, 50 jogadas de dados, 100 amostras de água, né? Então, a gente está falando de uma parte que vai representar o conteúdo como um todo. Aí, a gente ainda tem como conceitos os parâmetros. O que é o parâmetro? É uma medida numérica, né, que o pesquisador realiza que vai descrever uma característica da população. Então, se eu peguei todos aqueles meus alunos matriculados em medicina veterinária e fiz um parâmetro, ou seja, eu fiz uma medida numérica, eu vi que 77% dos alunos de 2019 eram do sexo masculino, né? Eu estou apontando, elencando um parâmetro, né? Outro exemplo aqui seria a média de atendimentos mensais na clínica veterinária em 2018 foi de 360 animais. Eu peguei todos os dados, fiz uma análise, né, e calculei uma medida numérica, a média, ok? Com dados que eu tenho. Já uma estimativa, eu não peguei todos esses dados. Eu estou deduzindo, né, com a minha amostragem, que existe uma estimativa, um valor acusado por uma estatística, tá? Então, por exemplo, 45% das mulheres entre 45 e 69 anos maringaenses possuem excesso de peso, né? Então, isso é uma estimativa. Por quê? Porque eu não avaliei todas as mulheres, eu fiz uma amostragem, né? Então, eu tenho uma estimativa que 45% dessas mulheres têm excesso de peso, ok?